Irmãos, bom dia. Cumprimentos os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Deus e do seu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém? Vamos dar início então, irmãos, à nossa escola dominical. Para isso, vamos entoar o hino 47 com os nossos irmãos do louvor, equipe de música, apoiando a igreja. Hino 47. Eu gostaria de convidar aqueles que puderem se colocar de pé para cantarmos, louvarmos ao Senhor por meio deste hino. Hino 47, louvor e glória. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, a tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, a tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, a tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, a tua graça imploramos, amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos fazer a leitura bíblica no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Faremos a leitura do versículo 35 ao 56, até o final do capítulo. Lucas 8, 35 a 56. Leitura alternada. Nosso irmão presbítero Everton estará acompanhando a leitura, a igreja na leitura. Lucas 8, 35 a 56. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunviança dos
Gerazenos, rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo, e Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodeis mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém. A igreja pode se assentar. Estaremos orando, em favor da nossa escola dominical. Antes de já deslocarmos, só passar um breve aviso, Hoje, os irmãos perceberam na semana passada e esta semana também, nós não temos o boletim, O boletim impresso e o digital também, E porque o nosso irmão, o confeccionador, é o nosso irmão Pedro, que está lá atarefado com a Isabel, Deus abençoe a vida deles, A gente sabe. Mas cremos que em breve retornaremos, tá bom? Com o boletim. As duas classes, que farão a apresentação hoje, afirmando os passos, e os adolescentes, que estão aí com a responsabilidade, de fazerem uma breve apresentação hoje, após o retorno, do que aprenderam. Que Deus assim nos abençoe. Estarei orando, e após a oração, os irmãos estão em liberdade, Aqueles que deslocarão para as classes já poderão fazer o deslocamento. E vamos orar então ao nosso Deus. Senhor Deus, Deus digno de toda honra, glória e louvor,
de cuja presença nós estamos agora, Pai, para aprender mais da Tua palavra. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, reunidos, ó Deus, com este objetivo de aprender mais da palavra do Senhor. E, ó Deus, diante da nossa limitação, ó Deus, causado pela ainda presença do pecado, ó Deus, que nos afeta e que nos limita, ó Deus, o entendimento da Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, que é poderoso para iluminar a nossa mente, o nosso coração, para abrir, ó Deus, os nossos corações, os nossos entendimentos, que por meio dele mesmo sejamos alimentados, ó Deus, pela Tua palavra, que sejamos ensinados, que a Tua palavra possa realmente ficar guardada em nossos corações, gravado, ó Pai, em nossos corações, para que não venhamos pecar contra o Senhor, para que ela possa cada dia produzir frutos em nossas vidas, ó Deus, uma vida digna, que dignifique o Teu santo e poderoso nome, ó Pai. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, por cada vida aqui presente, por cada irmão, por cada família representada. Que o Senhor nos conduza, Deus, bem como também os professores, aqueles que estão à frente, dando sabedoria a cada um destes irmãos que têm se esmerado em prol da obra do Senhor. Nós agradecemos e oramos no nome santo e poderoso de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de convidar os presentes para abrirem as Bíblias. Abrirmos nossas Bíblias em Atos, capítulo 17, versículo 11. Esse é um texto muito conhecido, ele relata a chegada de Paulo, o contato de Paulo com os judeus na cidade de Bereia. O apóstolo chega a essa cidade e prega o evangelho. E o versículo 11, esse versículo que nós vamos ler, fala justamente da reação dos judeus de Bereia ao ouvirem a palavra de Paulo. Atos capítulo 17, versículo 11. Atos capítulo 17, versículo 11. Vamos ler todos juntos? Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor? Pai Santo, em nome do Teu Filho amado, nós nos achegamos a Ti, para suplicar ao Senhor que, como a Tua palavra nos convida, nos orienta, que nós possamos observar aquilo que nós ouvimos, que aprendemos, esses movimentos que nos cercam e analisarmos eles conforme as Tuas Escrituras, conforme a Tua palavra. E não somente esses movimentos, mas cada detalhe, cada aspecto da nossa vida, e que não apenas venhamos analisar teoricamente, mas que a Tua palavra
direcione o nosso viver, a nossa prática. Assim nós rogamos no nome do Teu Filho amado, meu Deus. Que o Senhor nos abençoe, então, fale aos nossos corações nesta manhã. Amém. Meus irmãos, tá. Tá bem? Tá bom. Tá bom. Só você, Danilo, agora. Só... Mas acho que assim ficou melhor mesmo. Só o Danilo. Hã? Agora eu tô vendo a senhora, irmã. Tá tranquilo, acho que realmente ficou melhor mesmo. Só o Romário ali, o Jonas. Mas, meus irmãos, o texto que nós lemos, eu vou até ler ele novamente rapidamente. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. Percebam, meus irmãos, como as Escrituras louvam essas pessoas, porque elas avaliaram a pregação de Paulo de acordo com as Escrituras. E nós vemos também o resultado disso, quando elas ouvem o Evangelho, avaliam o que é dito de acordo com as Escrituras. No versículo 12 nós temos que elas se convertem. E agora eu farei a leitura de um outro texto, em 1 João 4,1, os irmãos não precisam abrir, é um texto menor. O texto diz o seguinte, 1 João 4,1: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Aqui, em um contexto de rejeição a Cristo, o apóstolo convida os irmãos a avaliarem aquilo que eles estavam ouvindo, aqueles profetas que estavam surgindo, para verificar, provando se esses espíritos eram de fato vindos de Deus. Agora, eu convido os irmãos que abram em outro texto, Tito, capítulo 1, versículo, nós leremos o versículo 9 ao versículo 11, ao versículo 11. Tito, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Paulo, nesse primeiro capítulo, ele está falando, relembrando a Tito, né, que ele deixou ele lá em Creta, justamente para que ele elegesse, além de outras coisas, né, para ele eleger presbíteros para liderarem e para conduzirem aquele povo, né, a igreja de Creta. E no versículo 9, uma das qualificações que Paulo menciona para Tito que os presbíteros, que esses irmãos deveriam ter para serem presbíteros, é a seguinte. Os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias. Versículo 9 ao versículo 11. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. O presbítero, ele então deveria ser apegado à palavra e apto para exortar e para convencer. Mas por que ele deveria ter essas qualificações? Nós temos isso no versículo 10, quando Paulo diz o seguinte: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. O que todos esses textos que nós lemos, eles têm em comum? Todos eles, de um modo geral, são um convite à igreja, ao povo de Deus e especialmente aos líderes, aos presbíteros, que julguem os ensinos, que julguem aquilo que nós ouvimos, aquilo que o mundo nos diz, ou que às vezes pessoas que se dizem crentes nos diz, para provarmos então os espíritos, porque nem tudo vem de Deus. Existem muitos enganadores, existem muitos que estão movidos apenas por torpe ganância. E nós vemos ainda o padrão, qual o padrão que nós devemos usar para executar, para fazermos esse julgamento. Nós vemos eles com os irmãos de Bereia e também aqui na carta de Paulo em Tito, que o padrão é a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, a norma, então, pelo qual nós devemos julgar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós escutamos, vemos, é a palavra de Deus. Diante, então, desse convite, meus irmãos, da Escritura, eu também
repasso eu convido os irmãos para juntos nós refletirmos hoje sobre um movimento evangélico contemporâneo chamado Legendários, que nós reflitamos e pensamos sobre esse movimento à luz das Escrituras. Ele é um movimento recente, ele surgiu em 2015, talvez nem todos aqui saibam exatamente o que é, mas eu falaria um pouco mais, darei alguns detalhes sobre esse movimento para contextualizar um pouco. Mas, de um modo geral, esses movimentos evangélicos que surgem, eles têm várias coisas em comum. Então, quando mencionar aqui o Legendários, eu acredito que os irmãos talvez vão se lembrar de movimentos que já surgiram no passado, que acabaram também, ou talvez que até originaram algumas seitas, algumas práticas heréticas. Os irmãos talvez vão se lembrar disso, porque muitas dessas coisas, muitas características são comuns a esses movimentos. Dito isso, então, vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em mais alguns textos. Os irmãos podem abrir primeiramente em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17. E antes dessa leitura, eu gostaria apenas de destacar que, quando nós fazemos essa análise crítica de um movimento como Legendários ou algum outro movimento evangélico contemporâneo, nós não estamos dizendo necessariamente que as pessoas que participam ali não sejam crentes ou que tenham apostatado da fé. Existem muitas pessoas, crentes sinceros, envolvidos nesse grupo, engajados, incentivando, mas essa boa intenção não elimina o erro dessas pessoas e muito menos legitima essa ação. Uma ação não é legitimada pela boa intenção. Só as Escrituras são capazes de legitimar um movimento, uma ideia, uma pregação, um ensino. E é justamente porque podem ter pessoas crentes lá e porque nós aqui, crentes no Senhor, talvez possamos ser tentados a seguir essas ideias, é que nós ministramos esse tipo de estudo para alertar a igreja, alertar os irmãos. Então, vamos abrir, os irmãos que já abriram, vamos ler 2 Timóteo, o capítulo 3, versículo 14 ao versículo 17. Este texto e mais alguns outros vão nortear essa nossa análise desse movimento ou desses movimentos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Vamos ler todos juntos, irmãos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto ele é fundamental para nós, para a fé reformada. Inclusive, o princípio do sola escritura é extraído em grande parte daqui. E veja, então, o que o apóstolo Paulo diz nesses textos. Ele diz que a Escritura, ela, pela fé, pode tornar o homem sábio para a salvação, que ela é útil para o ensino. As Escrituras, então, são úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção e a educação na justiça. E para que não tivesse nenhuma outra dúvida a respeito do poder da palavra de Deus, como Deus age então pela sua palavra em nós, ele diz o seguinte, que a Escritura ela é suficiente para tornar o homem sábio, para tornar o homem, irmãos, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ora, meus irmãos, o que acrescentar àquilo que pode nos tornar perfeito? O que acrescentar à perfeição, aquilo que é completo, que é pleno? Se Deus opera em nós de modo a tornar-nos perfeito pela sua palavra, o que nós podemos acrescentar? Qual ideia nós podemos juntar com a Bíblia, ou precisamos juntar com a Bíblia para nos ajudar nessa caminhada? Nenhuma. Agora eu vou convidar os irmãos que abram também as Escrituras na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, nós leremos o versículo 3 e o 4. Segunda carta de Pedro,
no capítulo 1, versículo 3 e 4. Todo esse texto ele é muito belo, até o versículo 11, e ele, de um modo geral, nos diz sobre como Deus, sobre o poder de Deus agindo em nossas vidas e nos conduzindo a bons frutos, dizendo que nos purifica dos nossos pecados e como nós devemos nos esforçar, então, diligentemente nessas coisas para nós não tropeçarmos. Mas eu vou focar apenas no versículo 3 e no versículo 4. Vamos ler todos juntos? Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Nós vimos então nesse texto que pelo poder de Deus nos são concedidos, dados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Simplesmente todas as coisas que nós precisamos para viver piedosamente, para darmos bons frutos, para que nós tenhamos vida, Deus nos dá pelo conhecimento dele em Cristo Jesus. O texto nos diz ainda que nós somos coparticipantes da natureza divina, que nós somos libertos das paixões que há no mundo. Como isso é impactante para nós. Nós somos, então, coparticipantes da natureza divina, libertos das paixões do pecado do mundo, e tudo isso na conversão. Deus nos dá gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Nós recebemos isso pelo poder de Deus. O que nós poderemos, então, acrescentar ao poder de Deus agindo por meio da sua palavra em nossas vidas? Esses textos que nós lemos, eles nos ensinam, então, que Deus, por meio de sua palavra, nos torna perfeito e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Deus nos conduz à vida e à piedade e nos liberta do pecado. O próprio Deus faz isso por meio da sua palavra operando em nossos corações. O que ocorre, contudo, é que, com frequência, nós negligenciamos o poder da palavra, a análise e a meditação das Escrituras, a pregação, a oração, a comunhão, os sacramentos, os meios comuns e ordinários de graça que Deus nos dá e nos ensina, nos instrui por meio da sua palavra. E quando nós negligenciamos essas coisas, de fato, nós nos sentimos enfraquecidos. Nós temos dificuldades para vencer o pecado no nosso dia a dia, mas é por nós negligenciarmos as orientações de Deus na sua palavra. E às vezes, então, por nossas falhas, principalmente, é que somos inclinados a recorrer a esses movimentos, a esses modismos, a essas tendências que prometem nos dar vitória contra o nosso pecado, nos transformar, prometem nos ensinar a viver de uma forma piedosa, prometem nos fortalecer, prometem nos conduzir nessa caminhada. Percebam, então, que eles justamente se opõem ao que a palavra de Deus nos diz, que é a oração, a leitura, o estudo das Escrituras. E quando nós fazemos isso, deixamos, então, de usar as Escrituras para nos conduzir e fortalecer e usamos métodos diferentes, tendências, para nos ajudar. Nós falhamos contra o nosso Senhor. Nós pecamos contra Ele, substituindo aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra por iniciativas humanas. Nós demonstramos que não cremos, de fato, naquilo que Ele diz em sua palavra e que nós, homens, podemos ter, então, iniciativas mais poderosas, mais transformadoras, mais impactantes do que a própria palavra de Deus, que o poder de Deus. Que a força do homem, então, ela é maior do que a força de Deus. As obras humanas, a experiência são mais poderosas do que a ação de Deus nas nossas vidas. Na carta aos Gálatas, os irmãos não precisam abrir também, o apóstolo Paulo já nos advertiu, como advertiu os irmãos também, sobre esse problema. Na carta de Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao 9, ele diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós,
ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. A simplicidade do evangelho e da graça de Deus são poderosos para nos salvar, para nos santificar, para santificar o homem. Cristo é suficiente, a palavra de Deus é suficiente, e qualquer coisa que nós acrescentamos ou exijamos demonstra a nossa falta de fé e é um pecado contra nosso Senhor. Ou principalmente porque essas coisas geralmente vêm de revelações, de anjos, de sonhos, ou de línguas estranhas, interpretadas, coisas desse tipo. Meus irmãos, nada pode ser acrescentado à simplicidade do Evangelho, nada é necessário. Deus não precisa de ajuda para operar em nossas vidas. Pois bem, meus irmãos, então, dito essas coisas que eu acredito que nortearão toda a nossa reflexão sobre os legendários, vou dizer um pouco mais sobre o que é esse movimento. E para falar, para preparar isso tudo, eu baseei principalmente no estudo, num artigo do reverendo Danilo, inclusive enviei na igreja há um tempo atrás, que fala sobre esse movimento legendários, um livro do John MacArthur também, que inclusive faleceu na semana passada, um pastor norte-americano, e alguns outros sites e páginas da internet que eu acessei. Pois bem, quando surge então esse movimento Legendários, ou o que é o movimento Legendários? Ele surge em 2015 na Guatemala, com um pastor neopentecostal, o nome dele é Shep Putsu. Eu não sei exatamente se essa é a pronúncia, mas Shep Putsu. Hoje está em vários países no mundo e parece que mais de 100 mil pessoas já passaram por essa experiência, a experiência no Legendários. O objetivo desse movimento é restaurar a masculinidade do homem moderno, que tem sido omisso, negligente, que tem estado em dívida, então, com a sua esposa, com a sua família, com a sociedade. É um movimento, então, voltado para o público masculino, para homens, e que visa, então, pagar essa dívida, corrigir esses erros do homem moderno. Eles prometem restaurar a configuração original dos homens da nossa sociedade. Mas qual é esse padrão almejado, então, nesse movimento? O que seria esse homem ideal? Seria um herói caçador, esse estereótipo do herói caçador. O movimento promete, então, reconstruir o paradigma do homem forte e inquebrantável. Esse, inclusive, é um dos lemas dele, nós podemos encontrar isso no próprio site deles, eles realmente declaram isso, a declaração deles. Transformar, fazer homens inquebrantáveis ao pecado e quebrantados diante de Deus. Ou seja, homens que vencem completamente o pecado. Essa é a promessa deles, Se você subir a montanha, se você participar do Legendários, você se torna um homem que não é vencido pelo pecado, um homem que vence o pecado. Como eles operam, então, essa transformação? O que é esse movimento? É o seguinte, eles pegam esses homens que se matriculam, então, que pagaram a inscrição. A inscrição hoje gira em torno de R$ 1.500, e eles pegam esses homens para realizarem uma subida à montanha. Eles ficam 3 dias em uma montanha que não sabem exatamente, os próprios participantes não sabem, apenas os líderes sabem onde é essa montanha. Eles são levados para lá em ônibus lacrados, para não verem o trajeto, nem verem para onde estão sendo levados. Então, nessa montanha, eles são submetidos a um treinamento assim, hierarquizado, a exaustão física, a privação de alimento, de água, algo bem parecido com esse treinamento militar. Alguns irmãos que são militares sabem bem como é, mas mesmo os que não são militares, nós vemos isso em filmes. O pessoal tem que passar fome, tem que caminhar com mochila pesada nas costas. É basicamente isso que eles fazem por 3 dias nessa subida à montanha. Inclusive, eles têm também gritos, bem parecido mesmo com os militares, gritos de guerra, declarações. Cada um recebe um número, é um número único. Por exemplo, hoje o candidato 100 mil e tal, ele é o número 100 mil e pouco, As pessoas que trouxeram o evento, esse movimento para o Brasil, são o número 4 mil e tanto, 10 mil e tanto, 11 mil e tanto. Então, cada um recebe um número também, o número de legendário dele. Pois bem, meus irmãos, então,
O grande... assim, só para deixar bem claro que, de fato, eles exigem muito essa parte física desses participantes. Esse ano, no Brasil, já morreram 2 pessoas fazendo essa subida à montanha, uma em janeiro e uma agora no mês de junho. E o grande foco, então, é essa experiência física mesmo, o sacrifício, mas há também alguns momentos de ministração bíblica, né? E também discursos motivacionais. Em outros momentos em que há pequenas pausas nessa subida, nesse trajeto, memórias traumáticas são exploradas, né? Frustrações pessoais, conflitos familiares. Os líderes, eles tocam nesses pontos, né? E o que leva aqueles homens, os participantes, a uma grande comoção e choro. Isso geralmente é tratado como uma cura interior, um quebrantamento, ou então uma transformação pessoal, que é o que ocorre também em muitos desses outros retiros espirituais, que hoje em dia não está tão em moda assim, né? Há um tempo atrás tinha bastante retiro espiritual, essas coisas. Alguns participantes nessa subida, eles relatam alguns milagres também, né? Relatam que, de repente, as mochilas ficaram sem peso, né? Não sentiram nenhum peso. Ou então outras experiências místicas, espirituais. Como eu disse, né? Alguns falam em línguas, têm experiências profundas lá, pelo menos é o que eles relatam. E eles atribuem isso justamente à experiência de subir a montanha. Aquele momento é por causa da montanha que vem todos esses efeitos, né, sobre eles. Então, cada participante, cada legendário, como eu mencionei, ele recebe um número quando ele sobe essa montanha. E quando ele sobe, né, essa montanha, o objetivo deles também, né, uma das coisas que eles fazem, é encontrar o legendário número 1 no alto dessa montanha. E eu vou perguntar para os irmãos, quem vocês acham que é o legendário número 1? Pelo menos o que eles dizem que é o legendário número 1? Jesus. Eles falam que o legendário número 1 é Jesus. E eles dizem que encontram Jesus lá no alto dessa montanha. Pelo menos, supostamente, é o que eles falam, né? Não fisicamente, né? Espiritualmente mesmo, né? Para também não ridicularizar demais o movimento. Espiritualmente, eles dizem que encontram Jesus lá nessa montanha. Então, encontro com Cristo. Após concluir, então, esse retiro na montanha, os participantes, eles são considerados legendários, né? Venceram essa etapa. Então, são pessoas transformadas, inquebrantáveis ao pecados e quebrantáveis diante de Deus, como é o lema deles. Então, eles voltam para esse ponto de encontro depois desses 3 dias. Aí, geralmente, alguma igreja aqui em BH, né, eu até sei qual que é a igreja, não vou mencionar, para os irmãos não irem lá depois. Brincadeira, não vou mencionar, né, para não ficar expondo, mas... Então, aí, nessa igreja, eles reúnem novamente, fazem as declarações, dão os gritos, a família deles, geralmente, porque é algo que envolve toda a família, assim, a esposa fica super emocionada também, os filhos, e são recebidos, tem uma festa, né, e ocorre também um culto nessa chegada, né? E, meus irmãos, assim, às vezes os irmãos estejam tecendo várias críticas, só de falar e expor alguma dessas características, mas eu realmente acho importante falar disso, né, porque é algo que tem crescido muito em nosso meio, principalmente devido a uma onda conservadora, política mesmo, que tem surgido nesses últimos dias, às vezes contra o feminismo, a favor de uma masculinidade, né, homens de verdade e tal. E esse movimento, o movimento Legendários, ele surfa nessa onda conservadora que tem crescido em todo o mundo. E algo que mostra muito bem o viés político, partidário desse movimento, é que, ao subirem as montanhas, antes, né, eles são divididos em famílias, e essas famílias recebem numerações. Família número 1, família número 2, família número 3. E aí eu vou pedir aos irmãos acompanhem comigo o raciocínio. Família número 10, família número 11, família número 12, família... Não, 13 não tem 13, eles cortaram 13. Eles cortaram 13 por causa do PT mesmo. Não tem o 13, então é família 12 e família 14. Mas essa moda pega, né? Eu tenho 12 anos e no outro ano eu tenho 14 anos, né? Imagina? Que loucura. Se fosse pelo menos porque 13 é galo, né? Corta o Atlético, corta o galo, eu concordaria, né? Acharia uma boa, mas enfim. Então, meus irmãos, esse evento ele surfa nessa onda conservadora e ele tem ganhado notoriedade, principalmente porque na internet muitos pastores, né, famosos, influenciadores digital, principalmente os irmãos mais jovens vão saber, né, o Primo Rico, Pablo Marçal, esse é muito famoso também, né,
participam, incentivam, fazem propaganda desse movimento na internet, David Leonardo, enfim. E mesmo na igreja presbiteriana, tem igrejas aqui na RMBH que são profundamente influenciadas, são apoiadores, membros, presbíteros de algumas igrejas presbiterianas da nossa região fazem parte da liderança do Legendários. Então, é algo assim que tem crescido bastante. Inclusive, eu estava pesquisando, né? E no dia 18, na sexta-feira, o prefeito da nossa cidade ele sancionou uma lei que inclui o dia 23/7, que é, se não me engano, a quarta, né? 23/7, no calendário oficial de Belo Horizonte como o dia do Legendário. Já está no calendário da nossa cidade. Um dia desses também, indo trabalhar, umas 6h20 da manhã no sábado, eu passei ali naquela rotatória da Via do Minério, próximo ao Cláudio Brandão, e tinha um grupo lá de legendários, né? Eles são muito... É fácil de identificar eles, né? Eles vestem de laranjado e tal. E estavam lá às 6h20 da manhã. Eles já estão chegando, meus irmãos, eles estão bem próximos de nós, aí estão por todos os lados. Pois é. É muito. E o que esse povo de laranjado aqui, né? Partido Novo? Eles têm chegado. Eu já conversei com alguns irmãos aqui em outras oportunidades e vários amigos nossos no seminário lá também. Tem pessoas que, né, ficam balançadas com essas coisas. Como eu disse, eu conheço igrejas presbiterianas aqui da região, cheias, assim. Existem meninas que, inclusive, exigem que o homem, o menino, seja um legendário para namorar com elas. Eu achei isso muito engraçado. Enfim, meus irmãos, eu fiz essa descrição de todo esse movimento já em um tom bem crítico. Meus irmãos, em um tom já bem crítico, mas eu gostaria ainda de destacar mais algumas coisas, mais alguns pontos que são bem problemáticos nesse tipo de movimento, e eu vou usar, né, o Legendários como exemplo, mas talvez os irmãos vão se lembrar, né, de movimentos passados como cair no espírito, ou então, eu acho que, aí eu não conheço bem, mas no artigo ele compara, né, G12 e coisas assim. Então, movimentos que já aconteceram no passado também têm características comuns, né? E esse primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o experiencialismo e o pragmatismo. O que é isso, né? O experiencialismo é justamente essa ênfase na experiência em algo ali físico para que tenha uma transformação. E quando nós criticamos essas pessoas, né, esse grupo, porque ele não se baseia nas Escrituras para propor essa subida à montanha. Ele não se baseia nas Escrituras para propor algo para transformar as pessoas, mas ele se fundamenta na experiência. A experiência é que transforma, então, as pessoas, tanto externamente quanto espiritualmente, né? Essa é a proposta deles. Quando nós questionamos e falamos que isso não tem uma base bíblica, aí é que eles são pragmáticos. Eles dizem assim, não, mas vidas estão sendo transformadas, o resultado é o que importa, e resultado está dando, né? Tem até um meme assim também. Mas, de fato, meus irmãos, alguns relatos, pessoas que subiram, familiares, eles verificam que alguns desses homens, eles são mudados mesmo. Pelo menos externamente, ou pelo menos superficialmente, ou momentaneamente, ocorre alguma mudança nessas pessoas. Nós não podemos negar isso. Mas acreditamos que essas mudanças ou que essas transformações e situações podem acontecer, quando elas são reais, por muitos outros fatores, e não necessariamente pela experiência de subir a montanha. Assim como nós acreditamos também que mesmo em seitas, às vezes, ou então até em igrejas muito ruins, que não se preocupam com o ensino das Escrituras, podem haver pessoas crentes lá que saiam de lá com o tempo, e essa talvez seja a história de muitas pessoas aqui. Se converteram em um local muito ruim, que a palavra não é enfatizada, mas as pessoas se convertem, Deus abre os olhos e elas saem de lá. Assim também nesse movimento Legendários, Deus pode, quem sabe, atuar lá por sua graça, por sua misericórdia, nas situações mais diversas, nos contextos mais hostis, Deus atua também. Então, nós não estamos desconsiderando essas coisas, mas esses resultados,
a grande parte, eu acredito, seja apenas aparente mesmo, mas mesmo os resultados efetivos, eles não legitimam esse movimento legendários, porque apenas a palavra de Deus, ela pode validar algo, como os nossos irmãos de Bereia fizeram, analisando de acordo com as Escrituras, como Tito fala que Paulo fala a Tito, né, que os presbíteros têm que ser apegados à palavra fiel, justamente para exortar, para admoestar, para julgar as coisas, os ensinos. Então, apenas a palavra de Deus. O nosso padrão, ele é a Bíblia, as Escrituras, assim como esses irmãos que eu mencionei. Essa ideia de que os resultados é que importam, ou apenas os resultados importam, é que levam muitas igrejas a adotarem as mais diversas estratégias para atraírem as pessoas, para emocionarem as pessoas, e alguns métodos, então, para causarem mudanças superficiais. É por causa dessa preocupação com o resultado que nós vemos muitas igrejas adotarem essas medidas, né? Sejam músicas, sejam efeitos mesmo na igreja. Mas quando essas pessoas, ou o movimento, as igrejas adotam essas medidas visando apenas o resultado, elas demonstram, então, como eu já mencionei, uma falta de fé nas Escrituras e uma falta de fé no poder de Deus, que ordena que nós sigamos em obediência à palavra e somente à palavra, e que nós deixemos que Deus opere nos corações, que é onde de fato residem os problemas dos homens. O problema da masculinidade dos homens que talvez não estejam sendo homens de verdade, não é um problema meramente externo, mas é um problema no coração. E Deus é que trata, Deus é que trabalha nos corações por meio da sua palavra, do seu Santo Espírito, por meio da oração. Os resultados, irmãos, eles são importantes. E Deus é quem garante esses resultados. Mas os meios também são importantes, os meios que a Bíblia estabelece. E nós não precisamos, então, reinventar a roda. Nós precisamos apenas crer que Deus, naquilo que Deus estabelece em sua palavra. A oração, a leitura, os sacramentos, como eu já mencionei algumas vezes aqui, os meios comuns e ordinários de graça são poderosos por Deus, em Deus, para causar todas essas mudanças e transformações. Outro problema desse tipo de movimento é a fusão entre estratégias de marketing e o evangelho. Além do tempo que limita a falar sobre várias características, vários detalhes desse movimento, um outro fator que limita também é o fato de tudo ser um pouco oculto. Eles não divulgam muitas informações sobre, e os participantes são constrangidos a manterem um sigilo sobre o que acontece lá. Perceba, então, que isso, além de envolver um certo misticismo, né, algo que não pode ser dito, é também uma estratégia de marketing. Por quê? Trabalhe com curiosidade das pessoas. Você só pode saber o que acontece exatamente lá se você for lá. Então, as pessoas ficam curiosas com isso. Isso é marketing. As pessoas, influenciadores digitais, vendedores de curso na internet, fazem isso aos montes, né? Eles dizem que você precisa fazer um curso ou precisa pagar por algo para ter aquela experiência, e quando você faz o curso, faz a aula, assiste a palestra, você é orientado, então, a não falar aquilo para ninguém, né? Isso é puro marketing, meus irmãos, envolvido, né, misturado com essa suposta transformação nas pessoas. Sem dizer, então, das camisas, né, das propagandas, dos influencers que eles usam para estar divulgando esse movimento, né? Essas próprias camisas que eles usam, bem típicas, né? Onde você, por exemplo, agora os irmãos vão saber que onde você vê um grupo de pessoas de laranjada reunido, são legendários ali reunidos, né? Então, isso tudo é marketing também, é propaganda, né? E sobre essa mistura do evangelho com marketing, o reverendo Danilo, ele diz o seguinte, eu achei muito interessante esse texto nessa parte, eu vou ler literalmente. Ouçam bem, meus irmãos. Em uma cultura moldada pelo imediatismo e pela estética e pelo consumo, é natural que muitos se sintam mais atraídos por estímulos de alto impacto do que pela simplicidade da cruz, que confronta o ego, requer arrependimento e convoca a uma transformação conforme o caráter de Cristo. A fusão entre marketing e evangelho tende a produzir nas pessoas uma constante demanda por novas doses de entusiasmo e motivação,
como se a permanência na igreja dependesse de estímulos sempre renovados. Isso nos alerta à verdadeira obra do Espírito, que não se revela na intensidade emocional momentânea, mas na fidelidade à palavra de Deus e nos frutos evidenciados na vida ordinária dos que seguem a Cristo. Então, esse é o problema de misturar essas coisas, o marketing e o evangelho. Além do fato de que você fica muito tendencioso a ensinar, ou a dizer, ou a expressar aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso é que essas pessoas da internet muitas vezes fazem, né? Os influencers. Meus irmãos, um outro problema que eu gostaria de destacar é o messianismo redentivo. O terceiro problema, então, que é destacado, o reverendo Danilo destaca no seu artigo, é o messianismo redentivo. O que é isso, então, né? O conceito de messianismo redentivo diz respeito, citando literalmente o reverendo aqui Danilo também, diz respeito à crença de que determinado movimento, grupo ou líder é dotado de um papel singular e indispensável na condução do indivíduo à transformação, realização plena ou salvação. Trata-se de uma estrutura discursiva que posiciona uma experiência específica, no caso a subida à montanha, como mediadora entre o ser humano e a redenção e uma transformação, seja ela espiritual ou emocional. Então é isso o messianismo redentivo. Quando você coloca algo na função de Messias, na função de um caminho para a redenção, né? Então a subida à montanha, ela ocupa esse lugar intermediário entre o indivíduo e a transformação. E não é mais Cristo, não é mais a palavra de Deus, não são mais as Escrituras. E esse problema ele é muito claramente visto no movimento Legendários. Quando eles colocam, então, que para uma pessoa atingir determinada transformação, ela precisa passar por esse retiro na montanha de 3 dias. Eles estão atribuindo a uma experiência extra-bíblica, então, que não foi dado por Deus, o poder de mediar a mudança em homens. Qual o caminho pelo qual o homem chega ao alvo de ser perfeito, então, e perfeitamente habilitado, né? Qual seria o caminho? Para os legendários, é esse retiro na montanha, e não mais a palavra de Deus, que é apta para fazer o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E essa ideia, por mais que ela não seja tão explícita em declarações ali no site, ela é vista com muita clareza também nos comentários dos que participam. E eu vou ler alguns desses comentários para os irmãos verem como essas pessoas são devotas mesmo do movimento. Um disse assim, toda a experiência que você passa lá, a única coisa que resta é ter fé em Deus. Ou seja, segundo esse participante, a experiência de subir a montanha, ela guia a pessoa inevitavelmente à redenção. Essa experiência, subir a montanha, nesse retiro, leva a pessoa a ter fé. Assim, para que os que participam, essa transformação, ela é irresistível, então. Quase que uma salvação irresistível pela subida da montanha, né? Uma transformação irresistível pela subida da montanha. Outra declaração, essa eu encontrei na internet, em um comentário, né? A pessoa diz o seguinte: quem não aguenta, fica na vida rasa, não há problema. Os que querem se aprofundar na intimidade com Deus se tornam legendário. Ahu. Esse ahu é um grito que eles fazem, né? Ahu, ahu, ahu. Eles fazem uma coisa desse tipo assim. Olha o que essa pessoa disse, né? Ela disse o seguinte, ela criou uma separação entre pessoas, cristãos que vivem uma vida rasa e cristãos que fazem legendários. Porque esses que fazem legendários, eles têm uma intimidade com Deus. Uma loucura total. Uma fala, né, de um participante, ele diz o seguinte: quero sinceramente te dizer que você não precisa ir ao legendário. Você merece. Todo homem merece passar por uma experiência transformadora como essa. Eu pude ver em apenas 3 dias o que muitos homens não conseguem em 2 ou 3 anos, uma verdadeira transformação de vida. A verdade é que, muitas vezes, tudo que você precisa está a um encontro com a pessoa certa. Está a um encontro com a pessoa certa. E quando ele diz aqui um encontro com a pessoa certa, é justamente a referência ao legendário 01,
que supostamente, né, que eles dizem ser Jesus, que eles encontram lá. Veja então como ele diz, olha, é a transformação, você não passa nisso por anos, mas se você subir nessa montanha em 3 dias, você é transformado. Então já não é a graça de Deus, já não é a palavra de Deus, a transformação ela está atrelada às experiências, à experiência. Meus irmãos, e um quarto ponto, e assim, é lamentável, né, que isso tenha sido descoberto apenas em 2015, né? Os homens, desde Adão até 2015, tiveram de viver sem essa experiência tão impactante, né, transformadora. É uma pena mesmo. Mas eu gostaria de, então, destacar o quarto aspecto, um quarto ponto, quarto ponto crítico, né, desse movimento, que é a manipulação emocional em massa. O movimento Legendários, ele na montanha, busca provocar uma intensa mobilização emocional coletiva. Eles fazem isso justamente quando levam os indivíduos a uma exaustão física, a privação do conforto, e as pessoas nessas situações, elas ficam mais vulneráveis, mais propensas à conformidade com ideias novas, à aceitação do que é dito. Então, eles deixam as pessoas mais vulneráveis por esse cansaço, por essa exaustão física. Soma-se a essa privação também os discursos de superação, os discursos sobre a força interior, o discurso sobre a reconfiguração, você está sendo mudado, você está sendo transformado. Os participantes eles sentem, então, que eles estão sendo mesmo mudados, eles sentem algo ali que eles estão sendo transformados. E, além disso, algo que é muito impactante, essa exploração de memórias dolorosas. Eu não sei se os irmãos já ouviram dizer desses retiros, né? Como eu disse, eles não estão muito em moda mais. E eu vou dizer um exemplo de algo que ocorre nesses retiros, né? Não foi uma experiência minha, mas uma experiência de uma irmã que comentou comigo. Assim, todos nós temos problemas, às vezes, né, com pais, pessoas no passado, coisas que ficaram no passado. E então essa irmã, por exemplo, tinha um problema com o pai. E os líderes desse movimento falaram para ela o seguinte: olha, em meio a todo aquele clima, né, até a iluminação importa nesses momentos, né, a fala. E eles disseram para ela: olha, direcionaram ela para um senhor, abraça esse homem aqui como se ele fosse seu pai, fala para ele o que você queria falar, perdoe ele pelo que você deveria perdoar, peça perdão para ele. E então, assim, a pessoa, né, todo aquele movimento, todo aquele ambiente, fez isso mesmo, aí chora e se derrama em lágrimas ali. Não é exatamente isso, né, que acontece no Legendários, mas é só para exemplificar o que são essas manipulações em massa, né, essas manipulações emocionais. Todas essas coisas juntas, então, acontecendo em um mesmo lugar, ao mesmo tempo, a fome ali, né, a privação, o desconforto, com as palavras motivacionais, tocando em feridas nas pessoas, elas geram, de fato, uma impressão de um quebrantamento coletivo, uma transformação real. E você olha para o lado, está todo mundo chorando, todo mundo ali pedindo perdão e coisas assim. Tudo isso parece muito real mesmo, mas é manipulação emocional em massa. Não há algo tão profundo nisso. Apenas a manipulação mesmo. E em um curto prazo, essa pessoa ela pode até se sentir fortalecida, como eu disse. Ela pode se sentir animada, encorajada, diferente, né, transformada, mudada. Elas se sentem assim, pelo menos a princípio. Contudo, essas coisas por si só, elas não podem transformar o coração das pessoas. E com o tempo, esses efeitos vão passar e o indivíduo se frustra. Em alguns casos, ele pode se sentir inclinado a passar pela experiência de novo, e é o que acontece muito. Justamente para se sentir fortalecido outra vez, e ele se torna, então, um dependente desse tipo de movimento, né? Um dependente de experiências de alto impacto emocional na vida dele. E como o reverendo... É coisa de momento, quer dizer, é coisa de momento, não é verdadeiramente. Sim, exatamente. E o reverendo Danilo, ele diz assim ainda: sobre essa questão dessa manipulação emocional, quando a emoção substitui a convicção e a experiência ocupa o lugar da palavra, a transformação pode até parecer realizada,
mas com o tempo percebe-se que faltou raízes espirituais suficientes que produzem a perseverança, como na parábola do semeador. Então, meus irmãos, para concluir, por mais que esse movimento, ele identifique um problema real, um problema da nossa sociedade, um problema na masculinidade, um problema de omissão dos homens, de negligência, por mais que isso seja uma verdade mesmo, nós vemos que a solução, a proposta deles, ela não é de fato efetiva e ela ainda pode criar uma série de outros problemas. As pessoas envolvidas nesse tipo de movimento, elas se engajam de uma forma tal que a própria identidade dela como cristã, fica associada a esse grupo, a uma manada específica, a uma tribo, e as pessoas, elas se distanciam, tendem a se distanciar da igreja, ou mesmo que elas não desviam completamente, mas, distanciar da proximidade mesmo, devida a todos os irmãos, porque nós devemos ser próximos, não apenas de homens, no caso dos homens, mas dos idosos, das crianças, é a igreja, é o corpo de Cristo, não existe esse tipo de divisão, de subdivisão. As pessoas, então, elas se sentem inclinadas a se distanciar da igreja, de sua identidade com Cristo, Nós somos, em Cristo, novas criaturas. E ocorre, então, a formação desses grupos e classes dentro da igreja, aqueles que participam e aqueles que não participam, aqueles que foram transformados, aqueles que não foram transformados. Como disse ela não é participante, mas certamente o marido dela deve ser um participante, os que vivem a vida rasa e os que participam do Legendários. E, em muitos casos, como eu já mencionei, isso leva a uma dependência de experiências externas, dessas coisas impactantes, físicas, emocionais. E, embora nós reconheçamos, irmãos, que existem crentes verdadeiros, como eu já mencionei, nesse tipo de movimento, pessoas realmente bem intencionadas, isso não muda o fato de que a centralidade de Deus, bem como a ação de Deus, nesse tipo de movimento, é substituída ou, no mínimo, diminuída por esses acréscimos e ajudas ao Evangelho. Se os homens estão, de fato, em negligência, em erro, em pecado, primeiramente nós precisamos saber qual é o padrão bíblico, porque até nisso eles erram também, limitando o que é o homem. O homem é essa pessoa que sobe montanhas, que faz trilhas e é um herói caçador, mas será que esse é o padrão de homem bíblico mesmo? Então, se nós quisermos corrigir o problema dos homens modernos, da nossa sociedade, nós temos que ver, primeiramente, qual é o problema do homem, o que é o homem segundo a Bíblia. E, em seguida, nós irmos atrás disso, irmos atrás desse padrão, irmos atrás de Cristo, que é de fato nosso padrão, pela oração, pelas Escrituras, pelo aconselhamento, a admoestação de uns aos outros, pela comunhão, pelos meios comuns e ordinários de graça, os sacramentos, crendo que Deus é poderoso para atuar em nossas vidas, na vida da nossa sociedade, por essas coisas que Ele mesmo estabeleceu e que nós não precisamos acrescentar nada à palavra, ao Evangelho. O Evangelho é suficiente, a Bíblia é suficiente, Deus é suficiente, as Escrituras são suficientes. Então, assim, meus irmãos, eu encerro essa palavra que eu gostaria de trazer, essa reflexão sobre esse movimento, e que também pode ser usado para muitos outros movimentos. Eu gostaria de encerrar fazendo uma oração ao nosso Senhor. Depois, eu acho que nós temos algum tempo ainda, nós podemos ver alguma coisa aqui para comentar, algum irmão quiser acrescentar algo, também alguma dúvida, se eu souber. Pois bem, oremos ao Senhor. Pai Santo, a Tua palavra nos diz que o Senhor é suficiente, o poder do Senhor é suficiente para nos salvar, para nos transformar, para nos santificar. A Tua palavra diz que Cristo é para nós vida, redenção e santificação. A Tua palavra, autenticando-se a si mesma, ela diz que é também suficiente e é apta para transformar nós em homens perfeitos e perfeitamente habilitados para toda obra. Ela nos instrui, nos guia, nos conduz. Mas, meu Deus,
Nós confessamos a Ti, Senhor, que muitas vezes nós negligenciamos a Tua palavra, negligenciamos os meios ordinários que o Senhor nos concedeu, a oração, a leitura, a comunhão, os sacramentos. Nós negligenciamos isso, nos sentimos enfraquecidos, abalados, às vezes vencidos por um ou outro pecado. Meu Deus, nós confessamos a Ti isto, Senhor, esse nosso pecado, essa nossa inclinação ao desânimo, à preguiça às vezes, e pedimos ao Senhor que restaure em nossos corações este amor, este apego à Tua palavra, que o Senhor fortaleça a nossa fé, incline os nossos corações a Ti, meu Deus, para que nós não sejamos levados por essas doutrinas, por esses ventos de doutrinas que tendem a nos distanciar de Ti, tendem a acrescentar a Tua suficiente palavra, ensinos, ideias. Que o Senhor guarde os nossos corações, Pai, nos fortaleça, nos anime e nos conduza a Ti mesmo, essa transformação pela Tua palavra, essa santificação pelo poder do Teu Santo Espírito, por meio de Cristo. Sede conosco, meu Deus, guarde os nossos corações, então, de pecarmos contra o Senhor, perdoa-nos, fortalece e nos ajuda. É o que eu rogo a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador, nosso amigo, o homem perfeito, o modelo, o padrão, Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Alguém quer comentar alguma coisa? Às vezes, alguma característica do movimento, né? Que eu mencionei algumas coisas bem rápidas num... Esse movimento aí, eu estava comentando com a irmã na semana aqui, e às vezes na hora da lição, nem como muita gente está fazendo comentário, se não atrapalha também até o Sim. do lado para prestar atenção na pessoa, porque muitas vezes acontece. Sim. Alguns irmãos atrás, aí conversa aqui, tititi, aí às vezes a gente traz isso para a gente mesmo, que a gente não deve fazer isso. Mas aí, agora no momento certo, acho que vocês estavam falando aí, eu mais a irmã, né? Nós comentando, teve as pessoas que morreram, venceram o pecado. Como é que é? Essas que morreram lá venceram o pecado. Esse- Quem entrou no céu com o pecado, Pois é algo assim muito sério isso, né? Morrer pessoas, né? Eu acho lamentável, né? Lamentável. Era assim, nossa, eu perdesse um ente querido, um irmão que da igreja, por causa de uma coisa dessa, eu ficaria muito chateado, né? Espero, né, que sejam crentes piedosos mesmo, né? Que Deus esteja com o nosso Senhor, né? Pode falar, Serginho. Eu estou olhando aqui, mas eu só estou procurando às vezes, alguma outra coisa para comentar. Pode? Sim. E assim, é legal, interessante nós percebermos isso, para identificarmos que esse movimento não é algo que fica apenas ali na montanha, mas eles se reúnem depois, eles divulgam isso, eles são extremamente engajados nisso, né? No sentido de incentivar, chamar, convidar, você tem que participar, sei lá o quê, convencer outras pessoas disso, né? Então, parece uma lavagem mesmo na cabeça das pessoas, né? É uma certa devoção mesmo, de modo que às vezes você criticar esse movimento com pessoas que fazem parte, que gostam, é quase um sacrilégio, para ele é quase um crime, um pecado, né? Estou criticando algo sagrado, algo divino. É realmente essa impressão que dá quando nós criticamos o movimento com pessoas que são adeptas, né? Mas de onde veio essa palavra legendária? Que até então eu não conhecia isso, não. Aham. Mas deixa eu falar. Quer ver? Não, é o próprio significado da palavra mesmo. Eu lembro de uma série que o cara ficava falando assim, legendário, né? Algo assim, acho que mitológico mesmo. Deixa eu só pegar meu celular só para pesquisar certo. Mas algum irmão quer acrescentar, comentar alguma coisa? Ah, tá. Quem teve a ideia, né, foi um pastor neopentecostal. E eu sei que assim isso é um pouco até de um certo preconceito, mas eu já fico muito pé atrás com a origem desse tipo de movimento, né? Vem de um movimento neopentecostal e assim o pastor que trouxe para o Brasil
ele foi lá na Guatemala fazer o legendário lá, né? Chama Trek, eu acho, essa subida da montanha, né? E ele, então, teve experiências sobrenaturais, ele sentiu que deveria, né? Não sei se foi uma revelação, mas ele sentiu que deveria trazer o movimento para o Brasil. Eu acho muito estranho até presbiterianos envolvidos nisso, né? Porque é um contexto bem diferente da nossa teologia, da teologia reformada. Mas é isso, ele surgiu em 2015 com um pastor chamado Shep Putsu. Eu não sei se é exatamente assim que pronuncia, né? Shep Putsu. Alguém tem mais algum outro comentário? Ué, Ronaldão, fala aí. Oi. Nos anos 80, essa igreja tinha uma cidade muito forte, muita madeira. Falava muito. Era eu, a Nilma, o Ronaldo, a Célia, a gente participou desse estado nos anos 80. Então a gente fazia igreja espiritual. Não sei, vamos logo vezes mesmo. E às vezes, assim, recebia convite de outras igrejas que eu deixava também para igreja espiritual. Ali a gente lia a Bíblia, orava e chorava um desabafo que a gente fazia com Deus. Então, eu não sei se é esse tipo assim que falando. Olha, pode ser. Eu acho que em algumas situações a nossa igreja, nossas sociedades internas podem ser, sim, influenciadas por tendências, né? Aí talvez não necessariamente um movimento, mas por tendências modernas, tendências contemporâneas, e acabar usando, às vezes, de um acampamento e uma reunião, coisas que não são extraídas diretamente da Bíblia. Eu acho que, inclusive, é por isso que esse tipo de estudo é interessante, para nós refletirmos sobre as nossas práticas como crentes na nossa igreja, porque é comum, né, nós recebermos essas influências mesmo. Eu não sei, não conheço como era isso, né, como era o MP na época da senhora, mas pode sim ser uma influência. Por exemplo, nessa igreja que eu conheço, que os presbíteros lá fazem parte, né, liderança e tal, é muito provável que nos encontros eles peguem várias dessas coisas, né? E às vezes elas vêm de uma forma sorrateira que a gente não percebe. Mas nós temos que estar atentos, sim, a avaliar as nossas práticas da nossa igreja, do nosso dia a dia, ver se nós estamos sendo bíblicos de fato, se aquilo que nós vivemos e professamos, pregamos, ensinamos, está de fato de acordo com as Escrituras. Nós temos que avaliar, sim, minha irmã. Pode ser, eu não sei exatamente, né, mas pode ser, sim. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, por exemplo, irmãos que gostam de sofrer, né, de escalar, de fazer trilha. Eu pessoalmente não já fiz algumas vezes, mas não sou tão inclinado a isso, né? Mas se o irmão gosta, reúne um grupo aqui na igreja, faz a trilha, lá ele pode orar lá, né? Deve, né? Não, só estou dando exemplos de movimentos, né? Se a igreja quiser reunir num sítio, alguma coisa assim, o problema é nós entendermos e pensarmos que esse movimento, que essa ação, que essa experiência, ela é necessária para uma transformação nas nossas vidas. Aí isso sim é um problema. Eu crio essa dependência, né? Agora, não precisa nem ser no sítio, pode ser na casa do irmão, nós até devemos mesmo interagir mais, ser mais unidos, né? Cuidar mais uns dos outros, pastorear mais uns aos outros, conversar uns com os outros. Isso é bom, isso é devido até, né? O problema é nós criarmos essas experiências, esses momentos, seja num sítio, um retiro, um encontro aí qualquer, né? E falar que aquilo ali é necessário para uma transformação, para uma mudança de vida, para um crescimento na fé. Necessário é a palavra de Deus, necessário são as escrituras, a oração, a leitura, o culto público. Nós esquecemos da relevância, do poder do culto público. Deus opera no culto em nossos corações, em nossas vidas, Ele nos inclina, nos direciona.
nos purifica. Esse que é o problema, entendeu, irmã? Atribuir, né, a algum movimento, alguma tendência, esse poder transformador nas nossas vidas, né, essa dependência. Claro? Legendário pode se referir a algo ou alguém celebrando descrito em uma lenda ou relativa a lendas. Também Isso. pode se referir a um movimento cristão para chamado legendário. Eles já entraram no dicionário, já, né? Que absurdo. Transformação pessoal e familiar através de experiência ao ar livre, Isso. sem valores e propósito, e não uma igreja específica. Isso. Não é uma igreja. Inclusive, a pessoa nem precisa ser crente para participar, né, e tal. Aí eles até falam, né, rapidinho, irmão, sobre essa questão de resultado. Nós estamos evangelizando as pessoas nesse nosso movimento. Mas nossa evangelização, nossa missão, tem que ser pautada nas Escrituras, senão nós vamos estar errando, pecando contra o nosso Senhor. Na verdade, legendário, né, essa que ela leu, é o significado praticamente do movimento. A palavra legendário, ela é a união de duas palavras. Legenda mais área. Legenda é literalmente o que a gente conhece, que é aquele negócio que aparece escrito lá no filme quando ele está em inglês. Então, legenda nada mais é do que a união de palavras, ou a compilação de um texto. Não, mas ela tem... não, de fato, legendário... O sufixo ário, né, que vem do inglês, ele na verdade é uma história, né, a contação de uma história. Então, legendário, na origem da palavra, ela é, na verdade, a história de algo ou alguma coisa. o legendário... Quando a gente olha para dentro da igreja, legendário, na verdade, é a compilação ou história de pessoas que tiveram uma grande importância dentro da igreja. Né? Por isso que o movimento chama legendário. esse Então, tem é um... um conjunto de história de pessoas que tem um certo significado dentro da igreja, que, na verdade, é a base do legendário, né? Que é o que eles estão procurando, uma mudança de vida, né? E a escrita e colocar o nome deles na história da igreja. não, assim, isso é legal. Vou só ler uma declaração aqui, ó, que ela entra bem nisso aí que o senhor comentou. Rapidinho. Mas, assim, legendários tem esse sentido metafórico também, que é o que a irmã disse ali. Essas pessoas lendários, né, coisas desse tipo, assim. Eu acho que tem esse aspecto metafórico mesmo. Mas a palavra em si é a pessoa que faz legendas, né? Tem esse outro significado também. Mas só algo aqui, que esse tipo de declaração que parece militarismo, né? Tem um determinado momento que eles falam o seguinte, um líder grita, né? Legendários, o que somos? Aí eles respondem, homens inquebrantáveis. Para que estamos aqui? Para fazer história, que é bem o que o senhor falou. A serviço de quem? De Jesus. E o que vamos fazer? Dar a vida por nossos amigos. Enfim, só... Charlie Maia, essas coisas aí. Mas, meus irmãos, já está encerrado então, Tiago? Parece que os meninos chegaram aí. Obrigado, viu, meus irmãos? Deus abençoe. Irmãos, então vamos lá retornar para a nossa parte final, né? Deixa eu só abrir aqui a liturgia. Então nós vamos passar agora para a apresentação das crianças. A classe firmando os passos já está aqui. Pode vir, Jéssica, a professora vai conduzir as crianças aqui na apresentação. Aqui desse lado, cara. Vem cá. Bom dia. Bom,
Nós já estamos desde o início do ano com esse projeto, né, dos alunos apresentarem. Então, hoje nós vamos evoluir, né? Vamos tentar uma coisa diferente, já que a intenção é realmente que os meninos aprendam a estar aqui, a falar com a igreja. Então, hoje a gente vai tentar uma coisa diferente. Vamos orar para dar certo. Então, hoje, aqui em Berli, a Laurinha, vamos explicar para a gente o que elas aprenderam na aula hoje. Nós aprendeu que Deus tinha mandado Jonas ir para Nínive, aí Jonas desobedeceu, foi para outra cidade. Aí e ele pegou um barco para essa cidade. Aí Deus enviou uma grande tempestade. E aí o barco estava se mexendo muito e afundando. E aí os profetas ficaram preocupados. E os marinheiros. E aí eles não lançaram Jonas ao mar. O grande peixe engoliu Jonas. Orar a Deus. Deus fez que o grande peixe vomitasse o Jonas na areia. E depois? Jonas começou a pregar em Nínive. E os ninivitas eram muito maus. Aí, eles se converteram a Deus. Muito bem. Agora a Melinda vai ler para a gente um versículo que está em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é dom de Deus. Muito bem. Então, hoje, o que a gente aprendeu? Eles vão agora falar uma frase que resume o que a gente aprendeu hoje, que é... Bem alto. Ao Senhor pertence a salvação. Ótimo. Ao Senhor pertence a salvação. Amém. Amém. Os adolescentes já chegaram, né? Estou vendo ali que estão ansiosos para vir aqui. Parabéns às crianças. Dá os passos. Agora os adolescentes estão com a palavra aqui também para trazer o ensino de hoje. Bom dia, irmãos. Hoje a gente aprendeu sobre a Bíblia e o título da nossa lição foi A Bíblia não é igual a outro livro. Aí eu vou estar pedindo o Caio para ler o Salmo 119, versículo 18, se os irmãos quiserem estar acompanhando. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aí, o primeiro ponto que a gente aprendeu foi que a Bíblia tem total autoridade por nós porque ela é criada por Deus. Então, se ela foi criada por Deus, então ela tem total autoridade sobre nós. O segundo ponto é que a Bíblia é necessária para a gente conhecer a Deus. Então, nós temos que desejar a Bíblia como recém-nascidos desejam o leite, para que a gente tenha crescimento para a salvação. E o terceiro ponto é que toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem que orar antes para que Deus prepare a gente e que a gente peça a Ele entendimento
e um coração humilde e quebrantado para que a gente lê na Bíblia, a gente realmente absorva. E o último ponto foi que a gente tem que ler a Bíblia com submissão e reverência, porque a gente está diante de Deus. E sempre aberto à correção no que a gente aprender ali, a gente tem que estar aberto para a gente se corrigir. Só isso. Só isso. Muito bem, irmãos. Parabéns aí também aos adolescentes que têm se esmerado aí no aprendizado, né? Deus continue abençoando a vida dos nossos adolescentes e das crianças, né? Também que têm participado aí conosco, né? Dando sabedoria a cada uma delas aí, né? Sabedoria vindo da palavra do Senhor. Vamos então, irmãos, dar continuidade aqui com o apoio do grupo de louvor. Nós vamos entoar o hino 177, Firme nas Promessas, e os irmãos terão a oportunidade de entregar os seus dízimos e ofertas àqueles que vieram preparados. Os aniversariantes da semana que quiserem também estar aqui presentes para poderem receber os cumprimentos da escola dominical, podem vir à frente, né? E vamos estar então, vamos colocar de pé. Convidar a igreja, né? Ficamos aí um bom tempo sentados. Vamos colocar de pé e entoar com o coração alegre este hino. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de
Quero convidar aqui a Sofia, está fazendo aniversário hoje. A Sofia, netinha do nosso irmão Tião, da dona Arminda. Nossa irmã Dona Beth também está fazendo aniversário hoje. Podem vir para receber aqui um mimo da escola dominical. Lembrar também a nossa irmã Dona Rosa, né, e a Cida, né, irmã da Arminda, também carece das nossas orações, né, que estão enfermos, que Deus também possa estar visitando-as, né, e restabelecendo a saúde delas também. Oremos, irmão. Bendito Deus, amantíssimo Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã que nos concedeu de estar aqui na Tua presença, Pai, estudando a Tua palavra, Pai. Que Tu possa estar aplicando em nossos corações aquilo que foi ensinado nessa manhã, nós possamos vivenciar isso a cada dia em nossas vidas. Muito obrigado a Deus por essas vidas que completaram mais um ano de existência. Minha neta, Sofia, Dona Beth, Josué. Tu possa estar concedendo a eles muitos anos de vida que seja na Tua presença, Pai, guardados, amparados por Ti. Tu possa estar sendo o alvo de Suas vidas, Senhor. Abençoa as pessoas anciãs da nossa igreja, abençoa os enfermos, Senhor, como já foi dito, a minha sogra, Dona Rosa, minha cunhada, Cida. Tu visita cada uma delas, dando alívio que eles aqui que está incomodando a enfermidade, Senhor, pode estar curando em nome de Jesus. Ó Deus, te peço também uma bênção, Senhor, pela família enlutada, nosso irmão presbítero Edson, tu esteja visitando aquelas famílias enlutadas, confortando seus corações e dando entendimento que a tua vontade é soberana sobre nossas vidas, Pai. Muito obrigado a Deus pelos dízimos também que foi alçado aos ofilaços nessa manhã. Tu possa estar abençoando cada mão que fizeram, Pai. Tu possa estar concedendo cada dia a alegria de contribuir para a tua obra, Senhor. Abençoa as mãos também que irão administrar esses recursos, sejam orientados por Ti, sejam usados para o engrandecimento da obra aqui na terra. Muito obrigado por tudo. Continue com o nosso dia durante o trabalho, logo mais, possa estar nos trazendo aqui para louvar e agradecer o Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus, que eu te peço. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, nós não temos muitos avisos aqui. Só lembrando, a reunião de oração na terça-feira está na responsabilidade da UCP. O nosso pequeno irmão Davi, que está na condução, na direção. No estudo bíblico, quinta-feira, o presbítero Renato estará na condução do estudo bíblico, né? Lembrando que nós temos alguns irmãos que não estão presentes, né? Presbítero Alain e a família também, presbítero Emerson, né? E a família, o pastor que está viajando, né? Outros irmãos também, período também de férias. Que Deus esteja abençoando e guardando a vida de cada um. Gostaria de agradecer a vida
eu creio que não temos visitantes aqui pela primeira vez. Nós temos o Daniel, o pastor Daniel, que está ali conosco. Não é visitante, né? O pastor Daniel é de casa, né? Ele, filho da nossa igreja, agora está no Pará? Lá no Pará. Pertinho, né, pastor? Pertinho daqui, mas graças a Deus, Deus tem abençoado o ministério dele, né, pastor? Graças a Deus. Obrigado pela presença aqui. Está no período de férias, né? Curtindo aí a casa dos familiares, né? Deus continue abençoando a vida do senhor, da família, né? Da esposa, dos filhos. Não temos outros avisos, irmãos, né? Temos aí o culto à noite, que estejamos aqui também presentes para cultuar o Senhor. Vamos orar então, vamos nos colocar de pé, orar, pedir a Deus que nos leve em segurança para casa, né? Vamos estar orando. Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus, obrigado por este momento, pela palavra do Senhor que foi ensinada a cada um de nós, ó Deus, desde do menor até o mais ancião, que a Tua palavra realmente possa frutificar em nossos corações e que o nosso coração, ó Deus, possa recebê-la com toda alegria, Deus, e que possamos sempre buscar, ó Deus, o ensino da Tua palavra para o nosso crescimento espiritual, ó Pai. Agradeço por cada vida aqui hoje presente, pela vida do pastor Daniel, que veio de longe para estar aqui conosco, com sua família, familiares, que o Senhor o abençoe e continue sustentando a sua vida, o seu ministério ali, ó Deus, dando ele cada dia mais sabedoria na condução ali, ó Deus, nesta missão que ele tem dada pelo Senhor a ele. Ó Deus, leva-nos em segurança para os nossos lares, nos dê o restante de dia abençoado na Tua presença e guarda as nossas vidas, trazendo-nos mais tarde também para o culto ao Senhor. Oramos a Ti agradecido por tudo, no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.